Mas o serviço, você perguntou, e eu acho que assim, só uma questão do serviço, eu acho que é importante ter presente o seguinte, a gente até conversava antes aqui lá embaixo, que quando aparece o ISS, o Imposto sobre Serviços, você coloca ele como atividades profissionais, basicamente, né? Um arquiteto, um engenheiro, um advogado, um médico, um serviço de alfaiate, um serviço de... Enfim, serviços que você não vê uma complexidade, porque essas pessoas não têm crédito na sua atividade. Porque o que elas têm, basicamente, de dispêndio? É mão de obra, né? E não tem crédito de mercadorias porque elas não revendem nenhuma mercadoria, né? Se elas tivessem crédito num modelo amplo, de um não cumulativo, elas teriam do aluguel, do espaço, de alguns gastos que elas teriam. Mas, sendo um imposto mais, assim, simplório, vamos dizer, se optou por uma alíquota menor e um imposto cumulativo. Então, quando você paga a escola do seu filho, tem lá 5% de ISS, é um serviço que você está pagando. Você não está tomando crédito desse imposto, é um imposto sobre o consumidor final e ponto, né? Só que quando a Constituição fala em serviço, e tecnicamente, o que é serviço? É uma obrigação de fazer, né? Você deixa automaticamente de fora desse universo de serviços certas atividades que num IVA europeu, o serviço tem um conceito residual que abarca tudo que não é mercadoria. Então, locação. Locação não paga ISS no Brasil. Não paga nada, não paga nem ISS, nada. nem CBS. Paga PIS/COFINS. Paga PIS/COFINS. Paga PIS/COFINS na Receita. Em algum lugar ali. Paga PIS/COFINS. Tá? Paga PIS/COFINS, paga imposto de renda e tal. Mas eu estou falando, não está abrangido no imposto sobre consumo, né? Cessão de direitos autorais, por exemplo, é uma discussão enorme que você tem. Então, no modelo IVA, você traria para dentro desse conceito de serviço todas essas atividades que hoje estão numa zona, vamos dizer, cinzenta. Franquia, por exemplo. Quer dizer, tem várias atividades que estão numa zona cinzenta que geram contencioso, que é importante que elas tenham uma certeza. O que a gente vai discutir, e era uma discussão acalorada que a gente tinha ali embaixo, na verdade, se era ou não o caso de se fazer ou uma diferenciação de alíquota em relação a essas atividades, porque o prestador de serviço que está no meio da cadeia, ou mesmo na ponta, ele não tem créditos, né? Ele não tem crédito. Se eu trabalhar com uma alíquota de 25% de IVA e não tiver crédito, como é que eu empurro para o meu consumidor final um custo desse, né? É um custo alto. O Nelson diz, com razão, o seguinte: se eu estou vendendo isso dentro de um processo produtivo, quem comprar esse meu serviço vai tomar esse crédito. Por conseguinte, esse custo vai ser empurrado para o consumidor final. Agora, se eu, como um prestador de serviço, para você, direto, como consumidor final, um médico, um hospital, né, uma escola, tiver um IVA de 25%, isso vai inflacionar o preço. Porque eu não tenho crédito suficiente. Porque eu não tenho crédito suficiente.